Olá, na aula de hoje vamos tratar da teoria geral dos recursos. A importância dos recursos é uma importância histórica, você vai encontrar passagens desde a Magna Carta, né? Se a gente for parar para pensar, a Magna Carta em 1215 criou lá um conselho de 25 barões com poder revisional das decisões do rei. A maioria da doutrina, no entanto, considera que a Revolução Francesa tenha sido de fato o marco mais importante para a ideia de um duplo grau de jurisdição. De qualquer forma, voltando o olhar aqui para a nossa realidade, né, nós temos a presença da ideia de um duplo grau de jurisdição na Constituição, não assim de forma muito clara, né? Muitos referem ao artigo 5º, inciso 55, quando fala do contraditório da ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Muitos invocam então essa passagem como sendo a passagem que revelaria a ideia de um duplo grau de jurisdição. Outros vão também emprestar todo o regramento recursal que existe na Constituição, nos artigos 102 e 105, né, que tratam respectivamente da competência recursal e originária tanto do Supremo Tribunal Federal quanto do Superior Tribunal de Justiça. De forma um pouco mais direta, nós encontramos aqui no Pacto de São José da Costa Rica, no artigo 8º, número 2, letra H, a ideia de um direito de recorrer da sentença para o juiz ou tribunal superior. Mesmo presente no Pacto de São José, nós temos alguns problemas de incompetência originária dos tribunais, porque nós não temos, por exemplo, se um processo começa originariamente no Tribunal de Justiça, nós não temos duplo grau de jurisdição na matéria fática e probatória. Temos apenas recurso especial para o STJ, extraordinário para o Supremo, que se limitam a discutir interpretação de lei federal e interpretação da Constituição. Inclusive, seria necessário criar até um degrau de jurisdição aqui para discutir matéria fática ou probatória nestes casos de competência originária dos tribunais. Talvez até observando o que vem decidindo a Corte Interamericana de Direitos Humanos nesse ponto. Por enquanto, nós não temos ainda uma plena atividade recursal nos casos de competência originária, certo? A razão de ser do recurso, ela é explicada por diferentes critérios voltados para a questão da psique humana, né? Primeira justificativa está relacionada à necessidade psicológica do vencido. Aquele que perdeu a demanda não se conforma, né? O ser humano é um inconformado, ele não gosta de ser contrariado, então ele tem que ter uma chance de poder reverter aquela decisão. Então esse é um dos fundamentos da razão de ser do recurso, satisfazer essa necessidade psicológica, né, daquele que perdeu a demanda, que possa então tentar reverter esse cenário. Mas o fundamento que me parece mais importante está relacionado aqui à questão da falibilidade humana, combate ao arbítrio e minimizar corrupção. Quem exerce poder tem que ter controle sobre este sujeito. Qualquer pessoa que exerça parcela de poder deve ser controlado. Porque se não for controlado, o ser humano com poder sem controle tende a abusar. Então, para evitar que ele abuse e decida de forma arbitrária, ou que se corrompa mesmo e venda sentenças, né? Ou mesmo evitar erros que podem acontecer, o ser humano é falível, né? Você tem que ter a possibilidade de revisão daquela decisão. Então, me parece que esses fundamentos são mais importantes até do que a ideia de uma necessidade psicológica do vencido, mas sim minimizar erros, abusos e corrupção, né, no processo decisório, certo? Bom, os recursos de regra são voluntários, de acordo com a regra do 574, né, que diz exatamente nesse sentido, os recursos serão voluntários, que significa dizer a parte é que deve, querendo exercitar a interposição de um recurso, e em alguns casos a lei ainda considera possível a interposição de ofício pelo juiz. Alguns autores até dizem que isso não é exatamente um recurso, é um reexame necessário. É um jogo de palavras, é uma ideia de forçar uma revisão da decisão do juiz de primeiro grau, mesmo que ninguém recorra. Então, em alguns casos, mesmo que não haja um recurso voluntário da parte, o próprio juiz encaminha a sua decisão para uma reapreciação do tribunal. Quando é que isso se dá de acordo com a lei? Aqui no 574, estabelece que da sentença que conceder habeas corpus, do juiz de primeiro grau que conceder habeas corpus, ele recorre ao tribunal para revisar essa própria decisão. Tínhamos aqui uma regra que falava da absolvição sumária no rito do júri, mas como ela faz expressa menção ao artigo 411, e o artigo 411 mudou completamente quando houve a reforma em 2008, que mudou todo o rito,
Não faz mais sentido essa referência ao 411. Então a doutrina tem dito que essa regra do inciso 2º, que tratava da absolvição sumária no rito do júri, ela virou letra morta, porque quando você vai procurar a regra do 411 você não encontra. Nós temos também previsão no 746 do Código de Processo, decisão que concede a reabilitação, o juiz também recorre de ofício. Reabilitação é aquela ideia de apagar os registros de antecedentes criminais do sujeito. E temos também, né, na lei de crimes contra a economia popular, no artigo 7º aqui da lei, né, decisão que absolva os jurados em processo por crimes contra a economia popular ou contra a saúde pública, também há um recurso de ofício. Muito criticável essa ideia de recurso de ofício, sob a ótica do discurso de sistemas, a ideia de inércia jurisdicional, do juiz não se autoprovocar, mas até o momento não se declarou como inconstitucional e segue sendo aplicada a ideia do recurso de ofício nesses poucos casos. Pressupostos objetivos de cabimento dos recursos. Na verdade, os pressupostos se subdividem em objetivos e subjetivos. Vamos começar analisando os pressupostos objetivos e o primeiro deles é o cabimento. Já de partida, eu queria explicar o seguinte: dependendo do doutrinador que você estiver consultando em casa, ele às vezes aglutina alguns pressupostos, transformando dois em um. Eu prefiro fazer de forma um pouco mais detalhada e mais separada. Acho que é mais completa e organiza melhor as ideias. Então vamos começar aqui com o cabimento. Qual é a ideia? Recurso cabível é recurso previsto em lei. Por isso se organiza a partir da ideia da taxatividade no primeiro momento. Quer dizer, ou tem previsão legal e é cabível, ou não tem previsão legal e não é cabível, e eu não posso inventar um recurso inominado de uma situação. Então, a princípio, presta bem atenção no que eu estou falando, que vai parecer contraditório, a princípio é uma taxatividade, tem que ter previsão legal. Porém, se admite interpretação extensiva daquela regra que é prevista em lei. A interpretação extensiva, por exemplo, pode ser ilustrada aqui na regra do 581, que trata do chamado recurso em sentido estrito, e a regra estabelece que no seu inciso 1º, que é cabível recurso em sentido estrito, da decisão que não receber a denúncia ou a queixa. Denúncia é a petição inicial, então o promotor oferece a denúncia, o juiz decide não receber. Desta decisão, cabe recurso chamado recurso em sentido estrito. Sim, mas e se o promotor oferecer um aditamento à denúncia? Que às vezes é um complemento à própria denúncia, ou às vezes até uma denúncia integralmente substitutiva da primeira, no meio do rito. E o juiz decidir não receber o aditamento. Cabe recurso da decisão que não recebeu o aditamento à denúncia? Há uma corrente bastante forte, predominante aqui na jurisprudência, que diz que é possível usar essa regra do inciso 1º para fazer uma interpretação extensiva dela e permitir o recurso em sentido estrito da decisão que rejeita também o aditamento à denúncia, em que pese não esteja escrito na lei. Por uma interpretação extensiva da regra, se permite também o cabimento do recurso em sentido estrito. Então, cabimento é previsão em lei, princípio da taxatividade, porém admitindo a interpretação extensiva. Quais são os recursos cabíveis que nós temos previstos em lei? Rapidinho, assim, só para fazer um panorama geral, né? Depois a gente vai detalhar. Apelação, recurso em sentido estrito, embargos de declaração, embargos infringentes e de nulidade, carta testemunhável, correição parcial, agravo interno, agravo regimental, agravo em recurso especial, agravo em execução, né, da Lei de Execuções Penais, recurso especial, recurso extraordinário e recurso ordinário constitucional. Então são vários recursos aí que nós temos no direito processual penal, né? Cada um deles com hipóteses de cabimento diferentes previstas em leis sistemáticas próprias, tal. Então é um panorama bastante alargado, né? Isso aqui poderia ser bastante simplificado, não sei por que essa construção tão assim complexa, né? O legislador parece que quer mais confundir do que ajudar, né? Poderia dizer assim, cabe recurso das decisões. Como é o nome do recurso? Recurso. Qual é o prazo? É 5 dias, porque nós vamos ver depois que para cada recurso desse aqui às vezes tem prazos diferentes, tal, então é bem chatinha a matéria. Vamos avançar. Segundo pressuposto objetivo é a adequação. Então, primeiro, cabimento tem que estar previsto em lei. Segundo, tem que ser um recurso adequado para o tipo de decisão que eu quero modificar. Acabamos de ver que tem vários tipos de recursos, né? Então, qual é o recurso adequado para aquela decisão que eu quero modificar? Então, eu tenho que acertar o recurso, não basta estar previsto em lei, só pegar qualquer um daqueles ali. Tem que ser o recurso adequado para o tipo de decisão. E se eu errar?
Bom, se eu errar, até se admite a fungibilidade, que é a aceitação do recurso errado no lugar do recurso certo, desde que se observem alguns critérios, né? Vai ser aceita a troca, quer dizer, um recurso errado no lugar do recurso certo, salvo a exceção se você estiver agindo de má-fé, diz o artigo 579. Essa hipótese de má-fé, ela é interpretada pela jurisprudência como uma relação muito próxima da ideia do prazo. Como tem recursos com prazos diferentes, normalmente o prazo é 5 dias, mas tem recurso que o prazo é 15, tem recurso que o prazo é 10, tem recurso que o prazo é 2, tem recurso que o prazo é 20. E como tem algumas variações, você pode até errar o recurso, mas você não pode errar o prazo do recurso certo. Porque se você usar um recurso com um prazo mais elástico, errado, o juiz pode entender que você está agindo de má fé, como quem dissesse assim, eu perdi o prazo para o recurso adequado, vou dar aqui uma de que não entendi direito qual era o recurso e uso um recurso que tem um prazo mais amplo e aí estou dentro do prazo. O juiz vai dizer, não, pera um pouquinho, aí você está agindo de má fé, eu não aplico a fungibilidade, eu não conheço do teu recurso errado. Então, para aplicar a fungibilidade, o critério da má-fé está muito fortemente relacionado à questão do prazo do recurso correto. Posso até errar o recurso, não posso errar o prazo do recurso correto. E tem uma adicional interpretação aqui relacionada à ideia de erro grosseiro. Isso também é a construção de jurisprudência. A jurisprudência diz, eu até aceito o teu recurso errado, se estiver dentro do prazo do recurso certo, e não for uma situação de erro grosseiro. Como assim erro grosseiro? Nós vamos ver que tem casos em que se discute qual é o recurso cabível, né? Eu acabei de citar um exemplo ali de interpretação extensiva, né, do 581, inciso 1º, para tratar do recurso em sentido estrito, da decisão que não recebe o aditamento à denúncia. Mas alguns autores vão dizer, não, eu acho que cabe apelação, que é genérico. Então há uma certa discussão teórica, doutrinária e jurisprudencial, qual é o recurso adequado na decisão que rejeita o aditamento à denúncia. Uns vão dizer recurso em sentido estrito, outros vão dizer a apelação. Vamos imaginar que você acha que seria a apelação, e você interpõe o recurso de apelação. Aí o juiz vem e diz, não, mas pera um pouquinho, eu juiz, acho que está errado isso aí que você fez. Eu acho que o recurso adequado era recurso em sentido estrito. Porém, como você entrou no prazo do recurso que eu considero adequado, você não está agindo de má fé. E aqui não é um erro grosseiro, já que existem autores que sustentam que caberia apelação, eu vou aceitar a tua apelação como se fosse recurso em sentido estrito. Agora, tem casos que não há discussão nenhuma, né? Por exemplo, de uma sentença condenatória, qual é o recurso adequado? Apelação. Alguém discute que seria outro tipo? Não, ninguém discute. Então, se você errar o recurso aqui, meu amigo, vai levar para casa um atestado de ignorância por escrito do tribunal. O tribunal vai escrever no acórdão lá, não conheço do recurso por se tratar de erro grosseiro. Eles dizem com todas as letras isso, certo? Então, presta atenção, né, para não cometer esse equívoco. Dentro ainda da ideia da adequação, nós temos uma discussão de unirrecorribilidade. A ideia de que de cada decisão só cabe um único recurso. Eu não posso interpor simultaneamente mais de um recurso da mesma decisão. Sucessivamente é possível, né? Primeiro um, depois o outro e tal. Mas ao mesmo tempo, 2 recursos de uma mesma decisão, como regra, não. Tem 2 exceções. Primeira, se eu tenho um acórdão do tribunal, eu posso interpor simultaneamente um recurso especial e um recurso extraordinário. Da parte do acórdão que se fundamenta na interpretação de lei federal, recurso especial. Da parte do acórdão que se fundamenta em interpretação da Constituição, recurso extraordinário, ao mesmo tempo. 2 petições diferentes, 2 direcionamentos diferentes, 2 fundamentos diferentes. O raciocínio parecido vai acontecer agora com a mudança que nós tivemos no novo Código de Processo Civil, com o agravo interno e o agravo direcionado aos tribunais superiores. Se eu tenho uma decisão do Tribunal de Justiça da qual eu quero recorrer e eu interponho um recurso especial e o tribunal nega seguimento na origem,
Dependendo da fundamentação que ele utilize, se ele invocar, por exemplo, que já tem matéria decidida em tema repetitivo, né, ou repercussão geral, desse trecho da decisão do presidente do Tribunal de Justiça, que negou seguimento ao teu recurso especial para o STJ, desse trecho cabe agravo interno, agravo dentro do próprio Tribunal de Justiça. E se ele usou também um outro fundamento, por exemplo, uma súmula 7 do STJ e tal, que é um outro fundamento, aí deste outro trecho cabe agravo direcionado aos tribunais superiores. Então eu tenho de uma mesma decisão a possibilidade de interpor um agravo interno de um pedaço e de um outro pedaço um agravo direcionado aos tribunais superiores. É também uma mitigação à ideia de unirrecorribilidade dentro do princípio do pressuposto da adequação. E temos também aqui a discussão de variabilidade recursal. Qual é a ideia da variabilidade? Seria a possibilidade de eu recorrer, desistir e recorrer de novo, desde que dentro do prazo. Será que é possível isso? Isso é um tema muito mal trabalhado na doutrina. Tem doutrinadores que são radicais em dizer que não cabe variabilidade. Outros dizem, olha, cabia no passado porque eu tinha uma regra lá no velhíssimo Código de Processo Civil de 39, né? E que previa essa possibilidade, e aí eu emprestava aquela regra, mas como o já velho Código de 73 de Processo Civil não repetiu, e o novo Código de 2015 também não, eu não tenho no Código de Processo Penal expressamente prevista a possibilidade, eu tinha lá no velhíssimo Código de Processo Civil, não tenho mais, logo não cabe mais. Só que nós temos na prática uma situação que acaba representando a ideia de variabilidade, que está relacionada exclusivamente à possibilidade da defesa, recorrer, desistir e recorrer. Onde é que isso poderia acontecer? Bom, nós temos aqui a necessidade de intimar, como a gente já viu em outras aulas, tanto o réu, pessoa física, quanto o seu advogado da decisão. Então, o juiz prolata uma sentença condenatória de primeiro grau, intima o réu, pessoa física, e depois intima um advogado. Vamos imaginar que o réu, pessoa física, foi intimado e lá na porta da casa dele disse assim para o oficial de justiça que foi intimá-lo: que absurda essa decisão, é caso de recorrer. Opa, o senhor quer recorrer, diz o oficial de justiça. Eu quero, diz o sujeito na porta da casa dele. O oficial de justiça diz, então o senhor anota aqui, assina aqui, já está recorrido. Essa certidão com a sua assinatura já é um recurso. A sentença vai ser reapreciada pelo tribunal. Aí ele entra em casa, conversa com a mulher e diz, olha, mulher, eu acabei de ser intimado da sentença, me condenaram, mas sabe como é que eu sou? Não sou de levar desaforo para casa, né? Já falei ali para o oficial de justiça que eu quero recorrer, ele já se intimidou, já pôs lá que eu vou recorrer, está recorrido já. Já vou recorrer, quero ver se reverto essa decisão. Aí a mulher diz para ele, mas me escute alguma coisa, você me contou outro dia que você cometeu esse crime aí. Sim, mas contei para você que é minha esposa, né? Não imagine. Não, mas espera um pouquinho. Lembra do que o padre disse na missa do domingo? Que os nossos pecados a gente paga aqui? Como é que você vai olhar para a cara dos teus filhos? Não era melhor você cumprir essa pena de uma vez, já que você é culpado mesmo? Cumpra essa pena e pelo menos limpa teu nome e vamos andar de cabeça erguida na sociedade, aquele discurso todo. O sujeito fica muito incomodado com aquilo, não consegue dormir. No dia seguinte ele vai lá no cartório e diz, olha, o rapaz foi lá na minha casa, me intimou na hora, eu estava atrapalhado e eu acabei dizendo que queria recorrer, ele anotou que queria recorrer, mas eu, sabe o que, refleti melhor e eu não quero não. Sabe que dava para rasgar aquele papel? Daí o escrivão vai dizer, não, rasgar não dá. O senhor não quer recorrer mais? Não, não quero, eu quero cumprir essa pena de uma vez, eu quero me livrar disso aí, quero poder olhar para a cara dos meus filhos. Tal. Bom, só um pouquinho. O escrivão puxa um papel e diz lá, certifico que fulano de tal compareceu no cartório em data de hoje e manifestou livremente a intenção de desistir do recurso que havia interposto em data de ontem e tal. O senhor assina aqui, tá desistido. Opa, só isso, é? Só isso. Maravilha. Bom, o réu, pessoa física, o que ele fez? Ele recorreu e desistiu. E o advogado? O advogado não foi intimado ainda. Quando o advogado for intimado, ele lá no escritório dele vai dizer assim, que absurdo essa decisão, vou postar no Facebook, olha aqui e tal. Indignado. Bom, e mete um recurso. Você é o juiz, você é a juíza. Conhece ou não conhece do recurso interposto pelo advogado? Pergunta retórica, evidente que você conhece. Então o que nós tivemos aqui? Uma situação na qual a defesa, lato sensu, recorreu, desistiu, e recorreu de novo,
e o recurso aqui deve ser conhecido. Sim, professor, mas como é que fica essa discrepância de opinião entre o réu, pessoa física, e o seu advogado? Vale a opinião que juridicamente for mais favorável ao réu. Se o réu tem uma chance de rever, vale esta decisão. Não interessa se quem tomou a decisão de recorrer e não desistir foi o advogado ou foi o réu, pessoa física. Certo? E aí eu tenho uma situação na prática aqui de variabilidade recursal. Para o Ministério Público não tem como fazer isso. Por quê? Porque já antecipo aqui, o Ministério Público, uma vez que decida recorrer, ele não é obrigado a recorrer. Mas se ele decidiu recorrer e recorreu, ele não pode desistir do recurso interposto. Tem uma regra expressa no Código de Processo que veda a desistência do recurso pelo promotor. Certo? Então esta é a ideia da variabilidade recursal. Depois nós temos como pressuposto objetivo a tempestividade. Artigo 798 do Código diz: todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado. Parágrafo 1º, não se computará no prazo o dia do começo, incluindo-se, porém, o do vencimento. Parágrafo 3º, o prazo que terminar em domingo ou dia feriado considerar-se-á prorrogado até o dia útil imediato. Parágrafo 4º, não correrão os prazos se houver impedimento do juiz, força maior ou obstáculo judicial oposto pela parte contrária. E tudo isso se complementa com a súmula 310 do Supremo. Quando a intimação tiver lugar na sexta-feira, ou a publicação com efeito da intimação for feita nesse dia, o prazo judicial terá início na segunda-feira imediata, salvo se não houver expediente, caso em que começará no primeiro dia útil que se seguir. Então, uma observação primeira aqui, né? Eu destacaria essa questão do impedimento do juiz, força maior, obstáculo judicial. Não sei se vocês estão acompanhando, mas aconteceu um fato absolutamente inédito, inusitado, preocupante, que foi um hacker que acessou os arquivos dos processos no STJ. E, pelo menos por um momento, por enquanto, eu não sei como é que as coisas vão se desenvolver, nós não temos, e o STJ não tem acesso a todos os recursos que estavam tramitando no STJ, a todas as ações originárias, a todas, enfim, tudo aquilo que tinha de material arquivado virtualmente. O STJ tem anunciado que tem um backup disso e tal, mas por enquanto está o quê? Está tudo suspenso. O presidente do tribunal disse: eu suspendo os prazos, inclusive processuais, por motivo de força maior. Ele está inclusive invocando essa regra aqui do 798 para suspender enquanto não se resolver essa situação. É uma situação de força maior, eu não consigo acessar os autos, certo? Então, bastante importante isso. Não sei se ficou claro, mas a maneira de se contar prazos no processo penal é diferente da maneira de se contar prazos no processo civil. Lá no processo civil, com a reforma que ocorreu com o Código de Processo, eu só considero os dias úteis na contagem do prazo. Aqui no processo penal, eu considerarei também sábados, domingos e feriados se eles estiverem no meio do prazo. Se sábado, domingo ou feriado for o primeiro dia de contagem ou o último dia, eu prorrogo para o dia útil subsequente, ou o início ou o fim da contagem do prazo. O dia da intimação não é considerado na contagem, eu começo a contar do dia subsequente. Então, vamos dar uma olhada na prática como é que isso aqui seria realizado. Imagine aqui, eu tenho um calendário, né? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Olha que interessante, se eu for intimado na quarta-feira, o dia da intimação não é considerado na contagem do prazo. Eu começo a contar do dia seguinte. Quinta, 1, sexta, 2, 3, sábado, 4, domingo, 5, segunda. Vence o prazo na segunda-feira. E se eu for intimado na segunda? Bom, eu não considero o dia da intimação na contagem, começo a contar 1, terça, 2, 3, 4. Opa! O quinto dia cairia num sábado. Se o último dia cai no sábado, eu tenho que jogar para o próximo dia útil, segunda. Então veja que interessante, tanto faz ser intimado na quarta ou na segunda. O prazo final, se o prazo for de 5 dias, ele cai sempre na segunda-feira da semana subsequente. Claro que tem que levar em conta aqui também nos processos eletrônicos, aquela carência de 10 dias, né, que nós já fizemos menção em aulas passadas, né, para que esse prazo tenha início na sua contagem. Tá?
Mas é interessante de observar aqui porque o mais conveniente, vamos dizer assim, para ser intimado seria então ou na sexta, né, ou na segunda, porque você ganha o final de semana na contagem, né? Quando sábado e domingo está no meio do prazo, eu considero eles na contagem. Vamos avançar nos pressupostos objetivos. Regularidade. Regularidade é a forma de interposição do recurso, ou é por petição, ou é por termo nos autos. Porque eu posso eventualmente fazer um recurso oral lá no júri, né? Vamos imaginar, acabou a sessão do júri, o juiz leu a sentença em plenário, e se leu em plenário já publicou e intimou as partes ali mesmo. Imagine que aquele que perdeu o júri peça a palavra ao juiz e diga: olha, excelência, eu estou interpondo um recurso aqui em plenário para marcar minha posição de contrariedade a essa decisão do tribunal do júri, então eu estou recorrendo o recurso de apelação com base no artigo 593, inciso 3º e tal. Oral só vai valer se o escrivão fizer a anotação na ata, se ele colocar num termo. Então é importante estar atento no júri, né? Senão você vai lá, faz o recurso oral tal e o escrivão esquece de anotar. Vale o que estiver na ata. A forma de interposição ou é por petição ou é por termo, certo? Então presta bastante atenção nesse detalhe. Os últimos pressupostos objetivos são a ausência de fato impeditivo, a ausência de fato extintivo. Primeiro, ausência de fato impeditivo. Pode ter havido uma renúncia ao direito de recorrer. Se vai lá o réu e seu advogado e os dois formalmente formalizam uma renúncia, ou o próprio promotor faz isso, ele não pode mudar de ideia depois. Se o réu e seu advogado fizerem juntos, né? Então não há como reverter esse cenário, seria uma preclusão, né, da possibilidade de mudar de ideia, e você tem um fato impeditivo. Se eu quiser, não, mas agora eu quero, mas agora não pode porque você já renunciou. Bom, e fato extintivo? Aí pode ser a desistência, eu recorri, mudei de ideia e desisti, só vale para o réu, a gente já falou, o promotor não pode desistir. Ou pode haver a deserção, aqui sob a ótica do não preparo, do não pagamento de custas. Sim, professor, mas tem que pagar custas para recorrer no processo penal? Só num caso. E ainda depende do estado da federação, porque pode mudar, e depende às vezes da época, das resoluções do tribunal e tal. Mas tem um caso que você tem que ficar atento, que pode sim ser exigido pagamento de custas, que é no caso de ação penal privada, recurso do querelante, do autor da ação. Pode eventualmente ser exigido lá o pagamento de uma custa. É um valor baixo, eu não sei quanto é que está hoje, isso varia muito de estado para estado, mas seria algo como uns R$30, coisa do gênero. De qualquer forma, se não for pago o preparo, há uma situação que acaba extinguindo a interposição do recurso, certo? Então esses são os pressupostos objetivos. Nós temos ainda pressupostos subjetivos. Vamos a eles. São dois: interesse e legitimidade. O interesse está relacionado à sucumbência. Sucumbência, professor? Sim, sucumbência, prejuízo, é a mesma coisa, né? No juridiquês, para parecer importante, a gente chama de sucumbência. Mas é o prejuízo. Quem é que sofreu com a decisão? Quem é que teve prejuízo? Você teve prejuízo ou a tua pretensão foi acolhida? Se foi acolhida, você não tem interesse recursal. Ah, não, eu tive um prejuízo, foi contra o meu interesse, pronto, então agora você tem um interesse em recorrer. Há uma classificação das hipóteses de sucumbência pela doutrina, né? Se fala em sucumbência total ou parcial. No primeiro momento, sucumbência total é quando a sentença inteira te desagrada, não tem nada ali que te agrade. Sucumbência parcial é quando só um pedaço da decisão é que você não está de acordo. Vamos imaginar o promotor requereu a condenação do réu a uma pena mínima de 4 anos. O juiz condenou. Acolheu a pretensão do promotor? Quanto à condenação, sim. Só que ele fixou a pena em 2. Opa! Então eu tenho uma sucumbência parcial, eu não estou de acordo com a quantidade de pena. É uma sucumbência não de toda a decisão, mas só de uma parte dela. Sucumbência pode ser direta ou reflexa, né? Direta quando esteja voltada aos interesses das partes, reflexa quando esteja voltada ao interesse de um terceiro, por exemplo, a vítima, ou até mesmo um parente da vítima. Vamos imaginar, num caso de tráfico de drogas, por exemplo, que o juiz, na sentença condenatória, determine a perda do automóvel que foi usado para o tráfico.
Só que o automóvel era da tia do réu, que nem sabia da história, que o carro dela foi usado, e a tia disse, meu Deus, meu carro. Passa a ter a tia aí um prejuízo com a decisão, né? Ela pode ser única ou múltipla. Única quando atinge só uma parte, múltipla quando atinge as duas partes. Tanto o réu quanto o promotor foram sucumbentes. E aí pode ser múltipla paralela ou múltipla recíproca. Será paralela quando você tem ali uma situação na qual o interesse das partes é coincidente. Vamos imaginar, o promotor pediu absolvição, o advogado de defesa disse brilhantes as palavras do promotor, também quero que o meu cliente seja absolvido, o juiz vem e condena. As duas partes são sucumbentes e o interesse é o mesmo. E recíproca, quando há uma colisão de interesses. Vamos imaginar naquele exemplo que eu dei agora há pouco, o promotor pediu uma condenação a 4 anos, o juiz condenou, mas uma pena de 2. Bom, contrariou o interesse do réu que queria ser absolvido e contrariou o interesse do promotor que queria uma pena de 4. Então os dois são sucumbentes, mas interesses conflitantes. E a legitimidade, nós temos aqui o Ministério Público, o réu, pessoa física, seu advogado, e a vítima. A vítima poderá recorrer, aí misturando interesse com legitimidade, ou na inércia do promotor, certo? Ou na lacuna do recurso do promotor. Então, se o promotor não recorreu, mas a vítima tem interesse de recorrer, bom, ela então tem a sua legitimidade e interesse preservados. O promotor recorreu para aumentar a pena, mas não para mudar o regime de cumprimento da pena. A vítima poderia recorrer para mudar o regime? Aqui depende muito também da doutrina, tá? Porque tem doutrinadores que vão dizer que o único interesse da vítima seria obter um título executivo para obter uma indenização na esfera civil. Outros, já de forma mais moderna, dizem não, a vítima tem um interesse que transcende a questão econômica e o interesse dela, portanto, seria no auxílio do promotor na promoção de justiça. Portanto, todas as questões interessam a vítima, não apenas uma indenização. Essa segunda corrente tem prevalecido, certo? Então a vítima poderia recorrer, repito, na lacuna, na ausência, ou na lacuna, né? Ou na ausência, ou na inércia, ou na lacuna, no pedaço que não foi objeto do recurso do promotor. Tá legal? Nós temos um duplo juízo de admissibilidade, né, na prelibação, que antecede a delibação. Para deliberar, preciso primeiro preliberar. E aí você tem um duplo juízo de admissibilidade, tanto pelo juízo a quo, quanto pelo juízo ad quem. Juízo a quo é o juízo de cuja decisão se recorre. O juízo ad quem é o juízo para quem é direcionado o recurso. Tanto um quanto o outro fazem juízos de admissibilidade recursal. Efeitos dos recursos. O efeito natural dos recursos é o efeito devolutivo. E aí há uma classificação de doutrina aqui, né? Se costuma classificar o efeito devolutivo chamando o recurso de iterativo, quando a devolução da matéria é ao juízo a quo, ao próprio juiz prolator da decisão. Exemplo, o embargos de declaração. Embargos de declaração é um recurso que eu requeiro ao próprio prolator da decisão que me esclareça ou que integre a decisão. Então eu devolvo a matéria a ele mesmo. O recurso pode ser reiterativo, que é o mais comum, quando é direcionado ao juízo ad quem, a um juízo num grau superior àquele que decidiu, por exemplo, a apelação, e pode ser misto, pode ter a devolução tanto ao juízo a quo, quanto ao juízo ad quem. E o exemplo é o recurso em sentido estrito, que permite um juízo de retratação, né, quando o recurso é interposto. Eu recorro, permito ao próprio juiz que proferiu a decisão que se retrate. Caso ele não se retrate, ele encaminha ao tribunal. Então ele tem um duplo olhar devolutivo, né? Devolvo tanto ao juízo a quo, quanto ao juízo ad quem. Eventualmente o recurso pode ter também um efeito suspensivo, né? O efeito suspensivo vai ocorrer quando a lei disser nesse sentido, né? Então, por exemplo, a apelação de uma sentença condenatória, ela, se for interposta, faz com que os efeitos da condenação fiquem suspensos, não se execute de imediato. Eu tenho que aguardar o julgamento de todos os recursos para permitir a execução. Então, os recursos de uma decisão de condenação normalmente têm efeitos
suspensivos. O mesmo vai valer para o especial e para o extraordinário, a partir dessa última decisão do Supremo Tribunal Federal em 2019. Tema diretamente relacionado com a questão da presunção de inocência, né? Quer dizer, a ideia do trânsito em julgado, que está na Constituição, e tem que aguardar o esgotamento de todos os recursos para permitir a execução. Significa dizer que os recursos que eu interponho de uma decisão de condenação têm efeito de suspender os efeitos da decisão condenatória, certo? E eu tenho também o efeito extensivo. Está aqui no artigo 580, caso aqui de concurso de agentes. Então, mais de um réu, certo? Mais de um réu condenado, vamos imaginar, réu A e réu B, só um deles recorre ao tribunal. Vamos imaginar só o réu A recorreu. O réu B, por qualquer razão, se deu por satisfeito, em que pese condenado, e não recorreu. No entanto, o tribunal vem e diz, tem razão o réu A. É caso de absolvição, a conduta é atípica. Bom, se é atípica para um, é atípica para o outro também. Então, não obstante o réu B não tenha recorrido, o tribunal estende os efeitos da decisão ao réu B. E aí eu tenho, portanto, o aproveitamento daquela decisão também ao réu B. É o que diz aqui o artigo 580. No caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, ser fundada em motivos que não sejam exclusivamente pessoal, né? Porque se for uma questão exclusivamente pessoal aí não estende, aproveitará aos outros. Certo? Então a gente teve aqui um panorama, né, da teoria geral dos recursos. Espero que tenha ficado clara a matéria. A gente avança aí numa próxima aula tratando ainda desse tema dos recursos. Por hoje é isso. Obrigado e até a próxima.